Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu dou boas-vindas a todos no segundo dia do seminário Nova Gestão, Conectando Conhecimento e Tecnologia. Convido a todos para participarem ativamente, colocando no chat as suas perguntas aos palestrantes. E eu vou colocar no chat também o link para o YouTube. Não é para vocês irem para lá, é para o caso de quererem divulgar para alguma pessoa que não se inscreveu. Ontem nós tivemos várias palestras sobre tecnologias aplicadas à gestão da informação, gestão de documentos, tecnologias disruptivas. Hoje nós teremos um evento mais voltado para as boas práticas de gestão de documentos, e eu tenho certeza que será tão enriquecedor, tão legal como foi ontem. Ontem eu recebi uma solicitação privada falando para eu falar o que a empresa fazia, o que a Nova Gestão faz. Essa empresa está sendo recriada, ela foi criada em 2012, atuou até 2018 e agora retoma. Ela trabalha com software livre de código aberto, né, voltado para o desenvolvimento de repositório, automação de bibliotecas, projetos em humanidade digital, gestão de risco. Fiz uma colinha aqui. Oferecemos hospedagem de repositório em nuvem e trabalhamos com softwares tipo The Space, Arquivemática, Coa, Tematris, Vufind, Jeff, e é isso. Hoje nós teremos o sorteio depois da fala da Luciane. Como a Luciane está na Itália, outro fuso, eu não quero atrasar. Antes, depois da fala dela, depois do debate, a gente faz o sorteio. Vou fazer o mais transparente possível, contando com a participação, com a colaboração dos participantes. Então, novamente, eu agradeço a presença de cada um de vocês e tenho que lembrar de agradecer, além dos participantes, ao meu parceiro, a A3DG, que apoia esse evento. Agora nós teremos o painel Desafios de Inovação de Gestão de Documentos Arquivísticos e Recursos Informacionais. A nossa primeira palestrante é a Ivna. Ela vai falar sobre gestão de metadados, que na Resolução 43 é chamado de gerenciamento da informação, não é, Ivna? É isso que está lá? E a Ivna é arquivista, mestre, doutora em Ciência da Informação, servidora pública, tecnologista em Ciência e Tecnologia, atuando no MGI, pesquisadora do IBICT, atuando no IPATIA, e tem várias outras coisas que eu vou ficar por aqui. Com a palavra, a Ivna. Então, primeiramente, queria saudar os colegas que estão aqui conosco. Eu não sei, Neide, a notícia espalhou lá no MGI, então tá cheio de colega do MGI assistindo, prestigiando. Saudar a Neide, que é uma. Não é arquivista, né, Neide? Mas ficou faltando pouco para você ser arquivista. Mas, enfim, numa trajetória já de parcerias de longa data, posso dizer assim. Tenho Então, 30 anos, 30 anos de gestão de documentos. Pois é. Feitos esse ano. Tive esse grato convite para falar um pouco, e é assim, gente, pesquisador, quando arruma um tempo para falar, fala mesmo, não quer nem saber. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a aplicação de metadados em termos, assim, aplicável mais ao olhar do gestão do documento de arquivo. E especificamente, eu vou passar rapidamente sobre o que é metadado, até sendo um pouco redundante, porque ontem tivemos palestras, né, sobre dados, assim, sobre dados com muito mais especificidade. Vou pedir desculpa antecipadamente por passar, pincelar por algumas coisas, mas enfim, se ficar alguma dúvida, entre em contato com a Neide ou entre em contato comigo e a gente pode esclarecer. Então, essa é a nossa pauta de hoje. E eu vou começar falando o que é o tal do metadado. Então, vocês devem ouvir muito que metadado é o dado sobre dado.
Mas o que é exatamente o metadado? O metadado nada mais é do que elementos extraídos dos documentos originais que caracterizam esse documento. Por exemplo, um título, uma data, uma classificação, palavras-chave daquele documento, um resumo dele, o contexto jurídico, o contexto histórico, se ele tem vinculação. Tudo isso tudo que é extraído a partir da leitura e de compreensão da produção daquele documento são considerados metadados. Quando eles são organizados em listas, em rol no sentido de lista, em planilhas, a gente pode dizer que a gente tem um mapeamento de um esquema de metadado. Inclusive, eu ouso dizer que esquema de metadado é também um instrumento de gestão de documentos, muito embora a gente não veja muito essa interlocução da literatura sobre o esquema de metadados sendo um instrumento de gestão de documentos, mas no mundo nato digital é sim. No mundo nato digital, ou seja, para documentos nato digitais e híbridos, os metadados são obrigatórios. O documento sozinho, isoladamente, um PDF, um nato digital que terminou em um formato PDF. Se ele não tiver metadados atribuídos a ele, ele é um documento que padece, ou seja, que tem problemas, vícios no tocante do seu contexto, da sua proveniência. Então, são nos metadados, juntamente com o seu documento, nessa vinculação, que a gente tem a manifestação da proveniência, da organicidade, autenticidade, confiabilidade e outras características do documento de arquivo. Então, a gente pode dizer que existem tipos de metadados. Vocês vão ver que tem a ISO 23081, que ela até tipifica os metadados em 6 tipos, assim, seis categorias. Eu vou resumir em 3, porque eu acredito que fica mais claro a gente falar sobre metadado. Os metadados, eles são descritivos, técnicos e de imutabilidade. Então, quando a gente fala de metadado, a gente não está só falando de metadado que descreve o documento. Esses que eu dei exemplo, data, título, classificação, palavras-chave, esses são metadados descritivos. Há outros metadados que são agregados, né, nesse combo de documentos e metadados, que fazem com que esse documento, por exemplo, tenha uma segurança jurídica, uma validade jurídica, tenha sua autenticidade garantida. Então, a gente tem os metadados descritivos, que dizem respeito à identidade do documento. A gente tem os metadados técnicos, gente, que são todos os metadados gerados a partir de processamento. Então, quando eu clico lá, iniciar um processo, existe um processamento atrás do botão iniciar processo, que vai me gerar histórico, logs, rastreabilidade desse processamento. Isso também são metadados que devem estar juntos e atribuídos ao documento. E os metadados de imutabilidade, que são aqueles que são gerados a partir de processamentos que concluem, finalizam aquele documento, de maneira que, caso aquele documento sofra qualquer alteração, isso esteja diretamente ligado e indicado. Estou falando, então, aí, por exemplo, de certificação digital. Quando a gente assina um documento lá por meio do ICP Brasil, usando o nosso token, com login e senha vinculado ao CPF, o processamento dessa certificação vai devolver para o documento uma impressão digital, que é chamada de função hash, o checksum. Essa impressão digital, ela é um metadado de imutabilidade. E aí, mais recentemente, em especial, assim, nos estudos do projeto Interpares, inclusive que eu tenho o privilégio de participar, a gente ganhou uma nova terminologia. Os metadados técnicos e de imutabilidade, hoje, eles são chamados de paradados, paradata, né? Então, os paradados é essa junção de técnicos e imutabilidades, ou seja, metadados de processamento, de extração, de coleta, de transação desse documento, junto com aqueles metadados que trazem a ele a imutabilidade, a não corrupção, a autenticidade, ou seja, garantir que aquele documento está tal como ele foi produzido e assinado. Esses metadados também, eles nos garantem a rastreabilidade, ou seja, a origem desses documentos de arquivo.
Sabendo disso, a gente precisa ter assim um norte, né? Tá, eu já sei que os metadados são de 3 tipos, tem os descritivos, os técnicos, os de imutabilidade ou os paradados. Mas por onde começar, né? Por onde eu me baseio? Onde é que eu acho esses metadados? Nós vamos encontrar esses metadados em padrões e normas. E qual é a diferença entre um e outro? O padrão, gente, ele tem um ar sugestivo, ele é uma recomendação, ele é um guia. O padrão ele pode ser interpretado e trazido para a realidade da instituição, ser interpretado e ser adequado. A norma não. A norma é na base do cumpra-se. Então, quando a gente tem um padrão de metadado que ele também é uma norma, isso quer dizer que aquelas instituições que se subordinam àquela norma, eles têm obrigação de seguir, obrigação de aplicar. E aí eu trago para vocês muito na visão da arquivologia, tá, gente? Muito na visão da gestão de documentos, alguns padrões. E eu não fiz uma lista completa, existem N outros. Eu trouxe só uma amostra para vocês de padrões que são descritivos, técnicos e padrões de mutabilidade. E vocês vão reparar que tem padrão que ele é tanto padrão quanto norma, naquele sentido de aquelas instituições que se subordinam àquela norma é uma obrigação, mas aquelas instituições que não se subordinam àquela norma fica como um padrão, ou seja, como uma sugestão, um guia, uma melhor prática. Então, eu queria destacar que na arquivologia, quando a gente fala de metadados, a gente está falando, gente, de descrição arquivística. Não tem como desvincular uma coisa da outra. A descrição arquivística, ela tem essa característica de ser uma forma da gente fazer a extração desses metadados dos documentos, que por sua vez é normatizada. Nós temos normas internacionais, a ISAD-G e mais 3 outras normas, e uma versão, né, da ISAD-G, dessa norma de descrição aqui no Brasil, a NOBRAD. São normas que trazem listas e combinações, né, de descritores, alguns como sugeridos como sendo obrigatórios, tipo data e título, outros como sendo desejáveis, altamente desejáveis. Elas são normas de descrições para documentos de arquivo. A gente tem também 2 modelos de requisito para sistemas que trazem em seus anexos listas de metadados, que é o EARC Brasil e o MOREC JUS. O EARC Brasil aplicado como norma ao Poder Executivo Federal e o MOREC JUS aplicado como norma ao Poder Judiciário. Então, esses 2 trazem listas de metadados, e aí vocês já estão vendo, a gente já tem uma norma de descrição, que é uma lista de metadados, a gente tem modelos de requisitos que trazem listas de metadados, e a gente tem modelos internacionais, que é o caso do Dublin Core, que também é uma lista, também é um esquema de metadados em formato de padrão. Então a gente pode pegar o Dublin Core e aplicar, trazer para a realidade da instituição, enfim, interpretar esse padrão de acordo com a realidade da instituição. O Dublin Core, eu vou até fazer um grande asterisco a ele, porque muito embora ele tenha um olhar mais voltado, foi desenvolvido assim muito aplicável para informação, ou seja, mais abrangente, informação, o Dublin Core é o padrão, por exemplo, que é utilizado nos nossos softwares atuais de preservação digital e de acesso, Arquivematic e Atom. Por isso que eu trouxe ele aqui. Ele é bem pequenininho, assim, né? Os metadados básicos do Dublin Core são 15, e desses 15 se desdobram outros, por exemplo, data. Data pode ser data de publicação, data de produção, data de acesso, data de elaboração. Há desdobramentos desses 15, mas quando a gente compara o Dublin Core, por exemplo, a ISAD-G, a NOBRAD, ao EARC, né, e ao MOREC JUS, a gente percebe que ele é bastante reduzido, ele é pequeno, ele está contido dentro dessas normas. A gente tem também modelos de interoperabilidade, que são padrões de interoperabilidade, que dentre as regrinhas, né, eles apresentam também listas e esquemas de metadados.
que é o MNI, que é o Conjunto Mínimo de Metadados usado pelo Poder Judiciário, e o EPMG, que é o Conjunto de Metadados do Governo Federal, da Estratégia de Governo Digital, usado pelo Poder Executivo Federal. Esses dois também são listas de metadados. E aí, esses todos que eu citei agora são metadados descritivos. Então, olha a variedade de possibilidades de consultas, né, de normas e padrões que a gente tem para construir os esquemas de metadados para documentos de arquivo dentro das instituições em que a gente atua. Metadados técnicos. A gente tem o PREMIS, que é um padrão que normaliza metadados, normaliza processamento. O METS, desculpa. A gente tem o PREMIS, que é um metadado que registra eventos de preservação, processamentos de preservação. A gente tem o BAGIT, que gera metadados de mutabilidade. Ele faz a junção de objetos, metadados e cria as hashes, né? Cria as impressões digitais nos documentos. E a gente tem o próprio ICP Brasil, que muito embora não é um padrão, né? É uma estrutura, certificação digital, enfim, com um formato hierárquico. Quando a gente aplica a certificação digital por meio de ICP Brasil, a gente gera também metadados de mutabilidade. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Há uma lista padrão para quando a gente olha para o documento de arquivo, ou até mesmo para outras naturezas, né? Documentos bibliográficos, artefatos museológicos, ou informação, bases de informação. Há alguma lista padrão de metadados? Existe essa lista perfeita? E aí eu vou dizer para vocês que não. Não existe uma lista perfeita de metadados. Não existe um padrão determinado, assim, usem esse é o padrão melhor que tem. Por quê? Porque determinar quais metadados são relevantes depende muito da natureza do documento. Então, se eu estou trabalhando com documento textual, processos, eu vou ter uma especificidade. Processo administrativo, eu vou ter uma especificidade de metadado. Se eu estiver trabalhando com processo judicial, já é outra especificidade de metadado. Se eu estou trabalhando, por exemplo, no MGI, tem na Secretaria de Patrimônio da União, que tem muitos documentos cartográficos, plantas, mapas, é outra natureza de documentos. Se eu estou trabalhando com documento fotográfico, outra. Vídeos, audiovisuais, outra. Então, essa lista de metadados, ela vai ser delimitada. Esse esquema, ele vai ser elaborado, ele vai ser moldado de acordo com a natureza do documento. E com base em qual norma? Em qual padrão? Primeiro, norma é norma. Então, se há uma norma aplicável àquela natureza de documento daquela instituição, então minimamente é cumprir a norma, né, gente? Cumprindo a norma, o que a gente pode fazer? A gente pode complementar com cruzamento. Então, vocês já devem ter escutado, inclusive, o professor Daniel Flores falando sobre crosswalk. O que é o crosswalk? É você pegar diversas normas que tratam de metadados, fazer um cruzamento entre elas, ver o que é de padrão, o que é semelhante, né? O que coincide, o que não coincide, e, enfim, construir o seu rol de metadados. Como é que a gente faz, né, esse crosswalk? Como é que eu sei, falando um pouco sobre sistemas e documentos, né? Como é que eu consigo saber que metadados são possíveis? Como é que eu trabalho esse esquema de metadados? Então, assim, se são documentos natos digitais e até mesmo os híbridos, né, que são digitalizados, inseridos em sistemas, naturalmente os metadados estarão no banco de dados. É lá que, por exemplo, o título vai estar, é lá que a data vai estar, é lá que todos os metadados técnicos, os históricos, os logos, a rastreabilidade vai estar. Então, nós estamos trabalhando aqui com padrões, normas, e a gente está trabalhando aqui com estudos feitos diretamente nos bancos de dados. Então, quando a gente busca um metadado, a gente entra no banco de dados dele e busca nas tabelas e colunas
desse banco de dados, e ele funciona como um grande Excelzão, gente. Ele vai ser organizado em tabelas com colunas, elas têm relação entre si. E a gente entra nesse banco, olha para esse banco de dados, encontra o nosso metadado nas tabelas e nas colunas, aí a gente faz a tradução do que está escrito nesse metadado para as normas que a gente decidiu utilizar na nossa instituição. Então, eu fiz uma brincadeira aí com vocês, peguei uma tabela do banco, que tem várias colunas, extraí ali a tabela título, DS, underline, título, underline, formal, que é uma variável, esse var 200 significa que é uma variável de texto longo, ou seja, é um título que pode ter um tamanho grande, um campo de preenchimento longo, e ele é a descrição do título. Se eu for traduzir isso para Nobrad, eu estou tratando do descritor título. Se eu estiver usando a ISADG, norma de descrição, a tradução para esse campo é title. Se eu estiver usando o Dublin Core, é DC title. Se eu estiver usando o padrão do governo federal, né, eu estou usando title. Se eu estiver usando o padrão do Poder Judiciário, é esse aí, processo, ponto dado, ponto básico. Então, o trabalho de elaboração do esquema de metadados, ele perpassa conhecimento de normas e padrões, esse entendimento de que vai haver necessidade, sim, de fazer cruzamento de normas, até porque, às vezes, a gente tem duas normas para a mesma instituição, fazer esse cruzamento de normas e providenciar o estudo dos metadados, tabelas e colunas, de maneira a identificar dentro do banco de dados, tabelas e colunas, aqueles metadados que estão estudados e elencados no nosso esquema de metadados. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos, por exemplo, de aplicação, né, vida real. Esse aqui foi um projeto que eu realizei no âmbito do IBICT, no projeto de pesquisa, que era um cruzamento de metadados para desenvolvimento de um pedaço do Hipátia, que é um módulo, não é um módulo, gente, é uma aplicação barramento para tratar documentos digitalizados. Então, nesse estudo, foram pensados as normas e os padrões inerentes à digitalização e feito o crosswalk para poder desenvolver o banco de dados do sistema. Esse aqui foi um estudo feito em um tribunal do Poder Judiciário para a preservação digital. Então, foi feito um estudo dentro do banco de dados para identificar que dados eram produzidos dentro daquele banco de dados. Esses dados foram listados, cruzados com Dublin Core e MNI, de maneira que pudesse ser feita a extração desses metadados para fins de preservação. Esse aqui foi um estudo feito de aderência do SEI. Vocês devem conhecer o SEI, né? O quão aderente o SEI em termos de metadados, ao MOREC JUS, se é possível ou não preservar esse metadado, ou seja, se é um metadado possível de ser extraído, o Dublin Core e ZADG, um crosswalk de todas essas normas. E esse aqui é um que eu estou desenvolvendo lá no MGI atualmente, está em andamento, que é um cruzamento do padrão de metadados do governo federal, o EPMG, com as normas de descrição. Então, quando a gente fala de metadados para documento de arquivo, a gente vai conjugar normas padrões, estudos de metadado e cruzamentos. Entendendo que um documento nato digital e um documento híbrido sem os seus metadados, eles são documentos que não têm organicidade completa. Eles têm um problema, sim, de proveniência e de contextos. Então, se eu pudesse traduzir, assim, em uma palavra, o que seriam, então, os metadados? Gente, metadado é contexto. E esse contexto, ele vai ser construído em bases normativas, em bases padronizadas, a partir de estudos
de profissionais da informação, gestão de documentos, sobre a natureza daquele conjunto documental, de maneira que aqueles metadados representem. O metadado representa o documento na sua identidade, no seu processamento e nas suas características que lhe concedem a segurança jurídica. Então, deixo os meus contatos e passo a palavra a Neide. Me desculpa, Neide, se me alonguei, tentei ser super rápida. Bom, muito obrigado, Ivna. Foi como é que fala? Um apanhado muito bom da questão dos metadados. Um dia desse eu precisei consultar os instrumentos terminológicos aí da arquivologia, o dicionário e o glossário da CPDE, e descobri que nunca ninguém conceituou dados. Chega a usar a palavra no conceito de metadados, como você disse aí, mas dados mesmo não está conceituado. E a gente precisa não só conceituar, mas trazer para o fazer da arquivologia, da gestão de documentos, antes que se desenvolva. Eu sou de um grupo de fórum de dados que foi criado a partir de um evento do MGI, e é incrível como as pessoas tratam de gestão de documentos o tempo todo, criando coisas que já estão disponíveis há muito tempo, mas só com outras nomenclaturas. Então, é importante que a gente incorpore os dados ao nosso fazer. Agora eu vou passar a palavra para a Luciane. A Luciane vai nos relatar a experiência dela de ter participado do Summer School do Interpares. A Luciane, ela é arquivista com especialização em gestão de arquivos pela Universidade de Santa Maria, mestrado em engenharia e gestão do conhecimento pela Universidade de Santa Catarina, servidora do TJ Rio Grande do Sul, integrante do PRONAME, Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Judiciário, e ela integra a seção de arquivos e direitos humanos do ICA. A Luciane é minha amiga de 10 mil anos. Vamos lá, Luciane. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar compartilhando o conhecimento que eu adquiri na Summer School, que foi muito, muito proveitoso, assim, para mim como profissional e como estudante também, porque a gente está sempre estudando. Então, eu queria aproveitar para compartilhar com vocês aqui, e essa é uma ótima oportunidade para isso. Mas vai ser bem um relato meu, né, com relação à minha experiência, porque cada um tem a sua experiência num evento do tipo, de uma imersão como essa. Então, a primeira coisa que vou falar um pouquinho do Interpares rapidamente, para quem não conhece, só dar umas pinceladas, falar as características da Summer School, como que ela aconteceu e tal. Vou falar um pouco, vou passar pelo conteúdo que foram abordados nesses dias de evento, e vou trazer algumas perspectivas interessantes do meu ponto de vista e futuras com relação ao que eu ouvi lá. Então, o projeto Interpares, ele surgiu na década de 90, e ele surgiu, é muito interessante isso, porque a professora Luciana Durante contou durante o evento mais do que uma vez sobre essa questão do surgimento do projeto, que foi sobre o questionamento se a teoria arquivística ainda era válida para o ambiente digital. Esse foi tipo a faísca que deu início aos primórdios do Interpares, que aí ela na época recebeu uma bolsa de estudos para fazer uma pesquisa sobre exatamente essa pergunta, em cima dessa pergunta, se a teoria arquivística e diplomática eram válidas no ambiente digital. E depois disso surgiu um convite do governo americano para colocar na prática isso, trazer para a prática,
que acabou gerando a DOD, né, uma das normas, um padrão que surgiu, que surgiu desses estudos da professora Luciana Durante, e que depois deu, inclusive, origem à normas ISO. Esse projeto todo foi o start do projeto Interpares, o começo, e aí na Universidade de British Columbia, no Canadá, onde ela atua como professora, é que surgiu o financiamento do evento e a proposta de começar efetivamente o projeto Interpares. E aí, esse históricozinho anterior, assim, foi durante a década de 90, e o projeto em si, a primeira fase começou em 98, e hoje como eu coloquei ali, ele já tem planejamento até 2026 da fase atual. Ali no quadro também está as fases do projeto, foram várias, né? Essas 5 fases que foram se encerrando e começando ensejando novas questões de pesquisa e começando as próximas. Também é importante trazer que todas essas fases produziram muitos produtos, tanto de relatórios de pesquisa, livros, artigos, frameworks, enfim, é muito material. E já fico aqui desde o início o convite para pesquisarem e vasculharem lá os sites de cada fase, que cada fase tem o seu site, e tem os materiais todos disponibilizados lá gratuitamente. A Summer School, ela ocorreu esse ano, em julho, de 7 a 11 de julho, em São Benedetto del Tronto, na província de Marche, aqui na Itália. Como a Neide falou, eu estou por aqui, então, assim que surgiu a divulgação do evento, eu me joguei para tentar participar. Eu mandei meu currículo e a carta de aplicação, que era o processo seletivo, para fazer. E então apliquei e tinha um período de tempo, eles analisaram os currículos e as aplicações, e logo na sequência já veio o retorno, assim, inclusive pedindo a confirmação da presença com muita antecedência, porque tinha bastante procura, obviamente. Então, eles queriam saber se as pessoas realmente estavam interessadas em ir, se confirmavam sua presença para participar. A ideia dessa escola era ser gratuita, então a única coisa é que os participantes teriam que arcar com suas despesas de estadia, alimentação, enfim, porque o curso em si não era cobrado. Tinha as exigências, era ou nível de mestrado ou curso equivalente, ao menos 5 anos de experiência em atividade como arquivista ou uma função equivalente em uma instituição pública ou privada. E o inglês, que eles também não exigiam, mas a aplicação e o curso em si todo foi feito na língua inglesa. Então, vamos para a parte de conteúdo. Eu trouxe mais ou menos dividido aqui nos 5 dias, que foram os dias do evento. O primeiro dia foi todo focado para o simpósio de inteligência artificial, e que teve assim, a abordagem da fase atual do projeto, que é focado na inteligência artificial. Foi bem em formato de simpósio e era inclusive aberto ao público, não só a quem tinha sido selecionado, mas também ocorreu lá no mesmo local. Então, eram pessoas que estavam interessadas ou que estavam lá no local poderiam participar sem ter sido selecionada para o Summer School. E o conteúdo desse simpósio eu não vou abordar muito, mas foram várias pesquisas, inclusive uma pesquisa brasileira do professor Moisés Rockenbach, foi apresentada, muito interessante também, e isso está disponibilizado, quem tiver curiosidade de ver, no host site do projeto,
e tem a lista de todas as pesquisas que estão em andamento, que foram as que foram apresentadas no simpósio. No segundo dia, a primeira palestra foi da professora Luciana Durante. Eu coloquei logo abaixo, em negrito ali, o nome dos professores que apresentaram cada dia, porque se tiverem curiosidade sobre as temáticas das apresentações ou das pesquisas, é possível fazer uma pesquisa tanto nos sites ou na internet diretamente para localizar os artigos e publicações desses pesquisadores. Então, a primeira palestra foi da professora Luciana Durante, que falou um pouco do histórico do projeto e trouxe conceitos que são caros ao projeto Interpares e que balizam, né, todas as pesquisas que estão vinculadas ao projeto. Então, que são, tipo, a linguagem comum entre o projeto, porque a Ivina trouxe também que ela participa e tem alguns pesquisadores brasileiros e de todas as partes do mundo, e isso é muito interessante de ver que cada um tem às vezes, a sua área de pesquisa, não necessariamente só arquivo, mas tratam todos da preservação digital e tem esses conceitos todos presentes e precisam se conversar entre si e ter essa harmonia entre os conceitos, né? Claro que alguns vão fugir um pouco entre os pesquisadores, mas de forma geral tem os conceitos básicos. A segunda palestra desse dia foi sobre autenticidade, que foi da professora Corine Roger, que também faz parte da coordenação do projeto Interpares, e também trouxe conceitos muito utilizados e o que o Interpares já chegou de resultados com relação a isso, que foram lá nas primeiras fases. E a terceira palestra foi sobre autenticação com o uso de blockchain, que foi esse professor Ervojek Stanky, não sei se eu falei certo, mas ele é o das... Croácia. Croácia, verdade, Neide, obrigada. Eu li um artigo de revisão de literatura sobre blockchain dele. E ele é muito bom, a palestra dele foi muito esclarecedora. Recomendo muito que quem tiver interesse nesse sentido busque material deste professor, e tem bastante material, inclusive, no site. Esse foi o resumo do primeiro dia. Do primeiro dia, efetivamente, da Summer School, né? Do segundo dia do evento em si. O terceiro dia foi Governança da Informação e Ciência de Dados, que também foi muito esclarecedor. O primeiro foi, aqui, eu acho que não está aparecendo aqui, da professora Basma Chabot, que falou sobre governança da informação. Ela falou sobre norma, ela trouxe a norma 24143, aquela ali de 2022, que tem princípios e conceitos de governança da informação. Ela falou sobre aplicação e medição de níveis de maturidade da governança da informação relacionadas à preservação digital também, que tudo faz parte do projeto Interpares. E trouxe modelos de aplicação, então foram muito interessantes e ela faz pesquisas e leciona nesse sentido. Também tem material disponibilizado no site dela. A segunda aula foi sobre ciência de dados, que foi a professora Tracy Lauriant, que ela é canadense, e foi muito, muito divertida a aula dela. Ela trouxe assim, a visão, porque ela é cientista de dados, mas ela faz pesquisa na área de preservação dessa montanha de dados produzidas pelas instituições. Se não me falha a memória, ela atua no próprio cidade no Canadá, numa cidade do Canadá. Então, ela faz a pesquisa sobre preservação de digital twins. Também tem material lá no site. O quarto dia foi sobre computação em nuvem e modelo AIS e PAS-ST.
O primeiro foi o professor Eric, esse sobrenome aí, complicado, da Noruega, se não me falha a memória, esse professor, que trouxe ele trouxe uma abordagem bem geral, assim, sobre computação em nuvem, sobre gestão de dados, gestão de documentos, porque ele é bem voltado para a gestão de documentos, e em todos os aspectos, desde avaliação dos acervos em nuvem, disponibilidade, uso, a questão do governo em si, do eGov, quando aplicado à nuvem, né? E quais as preocupações que se deve ter quando as instituições passam a trabalhar com armazenamento em nuvem de documentos, que são muitas das preocupações que a maioria dos profissionais tem hoje, porque é uma realidade, né, em muitas instituições. Então, é uma das áreas de pesquisa que ele já vem pesquisando há anos também, e ele já teve bastante avanços e bastante resultados, assim, de práticos de aplicação, né, dessa gestão de documentos em nuvem. A segunda aula foi do professor Kenneth Timbadell, não sei se eu pronunciei certo, mas ele é americano e ele participou principalmente das fases iniciais, ele atuou fortemente, ele tem um histórico forte no governo americano, e ele trouxe conceitos, resultados das pesquisas do Interpares 1 a 4, e fez comparativos desses resultados do Interpares com os modelos OAIS e o FAST, trazendo, inclusive, essas convergências entre esses estudos, né, e as normas. O último dia foram tratados metadados, o acesso e a gestão e preservação de coleções de imagens digitais. Metadados, que a Ivina muito bem trouxe já uma abordagem aqui, mas também foi o pesquisador Joey Tennis que nos explicou no evento sobre metadados. Ele trouxe essa questão do contexto, a importância dos metadados para o contexto, para a integridade e também resultados de pesquisas que foram sendo alcançados nesses anos de Interpares. Depois teve o professor Pierluigi Feliciati, que é italiano, e falou sobre estudo de usuários, acesso, implicações do uso da AI e também um dos focos de pesquisa dele é essa questão dos usuários, principalmente com esse advento da inteligência artificial. Então, o quanto os usuários estão sendo impactados por essas novas tecnologias e o que eles buscam, enfim, comportamentos, são várias nuances de pesquisa nesse sentido. E, por último, foi sobre preservação de coleções de imagens. Daí foi a pesquisadora Jéssica Bucher, que trouxe os desafios, a área de pesquisa dela é na área de acervos imagéticos, os desafios da gestão desse tipo documental, desse tipo de documento, no formato digital e as aplicações da AI na gestão desse tipo de documento. Ela também abordou questões éticas do uso de AI, mas tudo isso são coisas que ela trouxe que são na área de pesquisa que ela tem atuado. Basicamente, a abordagem dos dias foi nesse sentido. E as referências desse material estão todas lá no site. Alguns têm pesquisas que a Nid falou que leu do professor esse do blockchain, estão disponíveis lá também para serem acessados. Aí o que eu trouxe umas perspectivas.
que pela minha percepção, são interessantes, porque como profissional eu pude ver e estar ciente do que está sendo desenvolvido no mundo todo, porque é um projeto que tem um braço em quase todo ponto do globo, então a gente pode ver como se está desenvolvendo e se está também atuando nessas novas tecnologias, assim, que a área arquivística, que é o foco do projeto, ela está atenta e está sendo buscada por outras áreas também, porque esses outros pesquisadores não são todos da área de arquivo, provenientes da área de arquivo, mas precisam conversar com a área de arquivo ou precisam se munir, né, da ciência arquivística para poder fazer suas pesquisas e desenvolver campos como ciência de dados, inteligência artificial e aí vai. Outro ponto muito interessante do curso foi a questão da integração, que foi dos pontos que foi bastante incentivado pela equipe organizadora, que é a equipe que coordena o projeto Interpares, então esse era um dos propósitos, e se vocês acessarem lá nos sites do projeto, em cada fase tem uma linha de disseminação do projeto, que é um dos focos, né? Porque tu pesquisar e tu desenvolver pesquisa e produzir conhecimento e ficar só para ti, não tem resultado. A ideia é que seja expandido e disseminada essa informação para que o campo cresça e que as pessoas usem as melhores práticas que a pesquisa científica está desenvolvendo. Então, a ideia também, além de difusão, que é um dos pontos que eu anotei aqui, é a integração entre os participantes, e isso ocorreu durante esses 5 dias, porque é uma imersão, então a gente fica lá e conversa com outros profissionais de várias localidades, e é muito bacana. E também a gente pode ter, conversando com os colegas de outras áreas, essa percepção da realidade dos arquivos, que muitas vezes são iguais ao que a gente encara nas nossas vidas profissionais aqui no Brasil e em outros países, tem muitas similaridades, os problemas são muito similares. Então, essa troca ela é muito saudável, salutar, para adotar as melhores práticas e desenvolver o campo como um todo. Por fim, eu deixar 2 frases que foi que o professor Kim Timbo deixou, e uma dele e outra da professora Mariela Guercio, que é pesquisadora italiana, e que eu achei muito interessante e queria compartilhar com vocês, que é: não se deixe intimidar, mas espere sempre que os desafios são constantes. Então, nessa área de preservação digital, a gente não pode se intimidar, porque são conceitos diversos, que não são da nossa área, né, arquivística, mas que vêm dessas áreas que estão conversando, mas que os desafios são sempre por aí, constantes, e como vocês veem, o projeto Interpares ele foi sendo desafiado e tendo que expandir, né, pelas suas fases. Muito obrigada pela atenção e fico à disposição se tiverem dúvidas. Eu que agradeço, Lu, foi muito legal, e eu acho que nós precisamos muito de conhecer experiências de outros países, de outros projetos, e integrar, de certa forma. Quando você vai em algum evento arquivístico na América Latina, você vê como eles são muito mais integrados do que nós aqui. Tudo bem que o português é exótico, é muito legal você trazer essa experiência para a gente. E eu agradeço muito. E quem tiver para a pergunta para a Ivna e para a Luciane, por favor, coloque no chat. Bom, então, quem tiver pergunta para as colegas, por favor, manifestem-se. Eu queria perguntar. Quando não Sério, apresentam perguntas, eu vou falar uma coisa. Está para a construção colaborativa, Estratégia Nacional de Governo Digital.
lá tem uma porção de recomendações que são nitidamente questões de gestão de documento, de preservação digital. Inclusive, tem uma das recomendações de criação de repositório para o cidadão. Aí tinha uma chance de você votar nas propostas e fazer uma observação. Eu fui lá, votei nesse e falei que os repositórios, escrevi lá que deveriam ser digitais, arquivísticos, confiáveis, integrada com a política e etc. Então, eu recomendo que todo mundo tente contribuir nessa construção de estratégia nacional de governo digital e tentando colocar nas observações que essa é uma questão que precisa ser integrada no SIGA, em várias outras políticas aí, que não está solta Quando vocês lerem lá, tem criar plataforma, integrar serviço, várias coisas, vários campos que a arquivologia tem que prestar atenção. Alguma pergunta surgiu aí? Eu queria parabenizar as colegas, né? E aproveitar. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá. E aproveitar, então, as duas trouxeram bastante essa temática da tecnologia, né? E, enfim, do arquivista. E a questão da tecnologia. Então, eu queria que elas comentassem um pouco como que elas veem hoje essa questão do profissional arquivista e o contato que ele precisa ter com a tecnologia, né? O contato que o arquivista precisa ter com a tecnologia é total. A gente está numa situação agora que nós temos demandas e a gente não está nem vendo as demandas. Ali no MGI, eu estou fazendo esse estudo de metadados para construir uma base de conhecimento, para ter dados estruturados para alimentar uma inteligência artificial. É um dos objetivos dessa base. Além de acesso à informação, isso aí vai ser assim, o efeito colateral vai ser uma base com acesso à informação pleno de documentos públicos. Então, olha as oportunidades que a gente perde. As instituições estão colocando inteligência artificial assim, é a nova tendência, né? A nova forma de trabalho. E por trás das inteligências tem um trabalho que era para ser nosso. E é um trabalho assim no sentido de taxonomia, da tua área, Marieta, inclusive. Taxonomias, vocabulários controlados, descrição, esquema de metadados. A gente usa os metadados para alimentar, né, para treinar as inteligências artificiais. Então, a nossa inserção na tecnologia, ela é urgente, inevitável, ainda que você não vá trabalhar com documentos digitais, que é aquilo, né? Cada um tem um talento dentro da área. Ainda que você não vá trabalhar com documentos digitais, é importante simplesmente saber o que está acontecendo nesses novos termos, né, de natos digitais. Para aqueles que trabalham de fato com gestão, preservação e acesso de documentos natos digitais, em sistemas produtores de documentos, acho que eu posso dizer assim que é o quanto mais vocês estudarem, melhor vocês terão essa visão grande do que está acontecendo, melhor vocês vão conseguir se inserir nesses espaços que a tecnologia da informação está ocupando por nós, viu? Essa história de fazer base para inteligência artificial, estruturar dados, isso era para estar nas nossas mãos, e não só nossas, de museólogos e bibliotecários também. Mas estamos perdendo as oportunidades por ignorância no sentido de falta de conhecimento, tipo, de falta de visão e de conhecimento disso. Tem uma pergunta aqui, quer responder também, Lu? Eu só vou complementar, que eu concordo plenamente com o que a Ivina falou. Eu acho que só a gente tem que tomar um cuidado para não, porque às vezes assim, a gente enxerga e se apavora, né? Que nem essas frases ali que eu trouxe no final da minha apresentação, que foi uma das coisas que eles enfatizaram, né, nessas e várias, porque como eram pesquisadores não só da área de arquivo,
às vezes traziam termos que a gente não está habituado, então a gente precisa se familiarizar, a gente precisa buscar esse conhecimento, mas a gente não pode se assustar, porque a gente tem a base teórica do arquivo, principalmente os profissionais que se formaram há mais tempo, ela é muito importante, ela vai balizar as práticas e as ferramentas que a gente está usando a partir de agora no ambiente digital e que, por vezes, a área da TI, principalmente, ocupa esses espaços por desconhecimento também de que o arquivista ou outros profissionais da informação já faziam isso no passado, no físico, né, no analógico. Mas aí cabe a gente buscar esses espaços para demonstrar o que é o trabalho, né, do profissional da informação. Eu acho que nós somos péssimos vendedores, sabe? Eu estou vendo lá naquele grupo de discussão sobre gestão e governança de dados. Meu Deus, a administração pública só faz isso na vida, dados e documentos. Então, tudo diz respeito à causa. Bom, tem uma pergunta do Moisés para a Ivna. Você tem alguma experiência em desenvolvimento de esquema de metadados para preservação audiovisual? Oi, Moisés. Então, Moisés, estou tendo essa experiência agora, porque o acervo agora que eu preciso dar conta, ele é um acervo bem diverso, gêneros variados, desde textual, iconográficos, e tem áudios visuais lá, principalmente palestras e cursos, assim, documentos produzidos, audiovisuais, vídeos de palestras e cursos. E eu tenho bebido muito da fonte do Dublin Core. Dublin Core, nesse sentido, ele tem um rol bem interessante de possibilidades de metadados para audiovisuais. Obrigado, valeu. Eu acho que tem o Sérgio, né? Com a mão levantada? Isso, Sérgio. Oi, Ivna. Então, é a primeira vez que eu escutei esse termo, né, de para dados, foi lá naquele evento da ALA, né, que nós participamos lá no México, acho que na palestra da Luciana Durante, né, e eu nunca tinha escutado. E, assim, ouvindo você falar, né, eu estou compreendendo melhor, né, que é um conjunto de dados sobre procedimentos administrativos, sobre fluxos, processos, né? E aí eu fiquei pensando em outra coisa, né? Que está na hora da nossa área fazer um estudo conjugado com a área de energia elétrica, né? Que ontem na palestra de ontem sobre blockchain, acho que é Gustavo o nome dele, né? Ele falou sobre a preocupação sobre a sustentabilidade ambiental em relação ao consumo de energia, né? Para preservar tantas fontes digitais. E cada Foi o vez que Daniel que surge falou, eu acho. foi o Daniel, Que e a preocupação ambiental, né, a sustentabilidade é o tema da hora, né? E cada vez que eu vejo, né, surgindo um novo conceito desse, eu fico pensando, né, é mais coisa para preservar, é mais storage, etc, etc, né? Bom, mas isso é uma preocupação à parte, acho que vale alguém pensar nesse estudo, né, entre engenharia da computação, energia elétrica e arquivologia, né, porque cada vez mais a gente vai ter que ter áreas de storage disponível pelo mundo. Tem países que não têm acesso à água, né, como as Bermudas, eu estava lendo, né, lá a energia elétrica é gerada a diesel, né, países com áreas de deserto também, mas isso é uma outra coisa. A minha pergunta, Ivna, se a gente já tem esse conceito claro, né, que são os metadados administrativos, por que se criar esse outro conceito de paradados, né? Seriam sinônimos? O que você acha? De certa forma, são sinônimos, e paradado é o termo usado na tecnologia da informação, então é uma aproximação muito interessante para a gente fazer. E até então, a arquivologia tem se debruçado bastante sobre metadados descritivos, né? Descrição arquivística. E aí, quando você olha, por exemplo, Arq Brasil, Morec Jus, ali tem todo uma descrição de requisitos não funcionais relativos à rastreabilidade. E a gente não falava de metadados de rastreabilidade. O que eu acho bem coerente, inclusive, da nossa parte, tendo em vista que o documento ele é um composê, né, de tudo isso.
Ele é um composto do objeto propriamente dito, ele é um composto da descrição arquivística, ou seja, os metadados descritivos, e ele é um composto de várias outras coisas. E se a gente não tiver parte de qualquer um desses elementos, a gente tem um documento que não tem uma validade jurídica comprovada, ou seja, um documento que não tem uma autenticidade completa. Se vocês pesquisarem na indicação ali da Luciana, o site do Interpares, ali vocês vão encontrar um modelo ontológico que destroça, assim, desmembra a autenticidade. Vocês vão ver a quantidade de elementos que a gente precisa atingir para dizer que a gente tem um documento autêntico. E aí, se a gente trouxer, né, para a visão dos metadados, quando a gente vê ali as partes dessa autenticidade, ali tudo é registrado por metadados, esses administrativos, que são esses de processamento. Que, por fim, gente, são históricos e logs. É muito registrado em logs, né? Os processamentos do que a gente faz dentro do documento de arquivo. E esse termo paradar, vamos dizer assim, que é o termo contemporâneo. E é um termo que ele é bem transversal. Você chegar assim para uma pessoa da TI que está mais atualizada, falar, para data, ela, beleza, já sabe o que é, sabe? Bom, Sérgio, e o Daniel falou, porque o blockchain, as criptomoedas, eles gastam muito energia elétrica para mineração. Mas hoje já tem blockchain que gasta menos do que o que era gasto no começo da tecnologia. Ainda ainda é necessário muitas horas de máquina, mas isso já começa a diminuir. Mais alguém tem alguma pergunta? Se não, vamos passar ao sorteio. Eu agradeço as palestrantes, tá? Foi muito bom, pena que é pouco, mas eu vou fazer um evento para cada palestrante um dia. A pessoa vai falar o dia todo, tanto que quiser. Bom, então o sorteio. Nós vamos sortear dois prêmios. Um é uma inscrição em curso. No primeiro semestre do ano que vem, nós vamos realizar alguns cursos. Temos 3 previstos. A pessoa que ganhar vai poder escolher qual dos 3. Nós temos sobre preservação digital e RDCA com Daniel Flores. Nós temos gestão de risco relativos a recursos informacionais com base na ISO 31000 com a Larissa, que é o tema da palestra dela daqui a pouco, e teremos tecnologias digitais para pesquisa em humanidades com Daniel. Quem ganhar vai escolher um desses 3, tá? E o outro sorteio que nós vamos fazer é de um Kindle. O Kindle, depois de eu saber quem ganhou, eu entro em contato privadamente com a pessoa e aí eu compro na Amazon e já mando para o endereço dela, tá? Então, para ser transparente, eu peguei a base de dados do formulário de inscrição. Então, para ser transparente, eu peguei a base de dados gerada do formulário, pus em ordem alfabética, tirei repetição, que algumas pessoas se inscreveram mais de uma vez, talvez o feedback do formulário não estivesse muito bom. E aí vou mandar para uma das pessoas que estão aqui, e aí essa pessoa vai ter os números. Aí eu vou dar um link para uma outra pessoa, essa outra pessoa vai sortear no site, que é um sorteio online, fácil, e ela vai dizer o número e a pessoa que está com a lista vai nos dizer o nome da pessoa, tá bom? Então, para facilitar, eu posso mandar a lista para a Débora Flores, aleatoriamente escolhida, porque tem que ser uma pessoa que eu tenho um número aqui no celular para não gastar muito tempo, tá? Pode ser? Débora? Não, ela concordou, Neide. Ela concordou já. Então tá, pronto. Tá aqui. Pode ser, Neide. Agora que eu vi que dá para ligar o microfone. Encaminhei a lista. Agora, vou encaminhar o link do sorteio para o sorteador
Ó, eu vou pôr o link do sorteio aqui no chat. Quem se habilita a entrar no link. Débora, abre aí o arquivo e veja que agora eu já esqueci. Quantas pessoas nós temos inscritas? Inscritos 195. Então, quem pegar, clicar no link, escreve lá 195. A pessoa tem que saber. Clica que a pessoa vai ver lá o intervalo de 1 a 195 e clica no botão sortear. Depois vai aparecer uma bolinha vermelha, clica na bolinha e não diz o número. Alguém se habilita? Vai lá, Sérgio, clica no link aí, sorteador que está no chat. Um pouquinho de programa de auditório. Ó, o Rivaldo aqui colocou 190 aqui no chat. Então pronto. Quem é, Débora, que ganhou? Vitor Fernandes de Faria. Então, Rivaldo, faz favor, sorteia de novo outro número. 99, só sai número. Quem é, Débora? Lorena Raquel de Moura Borges. Eu não vou mandar print, porque estou a lista no celular. Não está aqui. Tem várias testemunhas, eu entrarei em contato com essas pessoas.